Estamos entrando aqui ao vivo agora. Esperar aqui alguns irmãos entrarem para o nosso segundo dia de imersão hoje. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida no dia de hoje. Vamos esperar aqui 3 minutos enquanto compartilhamos aqui o link com os nossos irmãos que ainda vão participar aqui hoje. Seja bem-vindo, já vai chegando, já vai pegando sua caneta, seu papel, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer, para realizar no dia de hoje, na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã. Glória a Deus. Estamos esperando alguns irmãos entrarem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está entrando com a gente agora nessa live. Deus tem coisas grandes para realizar no dia de hoje, na tua vida. Estamos no segundo dia da imersão bíblica Faces da Glória de Jesus, onde Deus tem ministrado coisas grandes no nosso coração. Louvado seja Deus. Vamos esperar só um pouquinho outros irmãos entrarem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só compartilhando aqui o link com alguns irmãos que desejam participar com a gente no dia de hoje do reino de Deus, da palavra de Deus. Coisas grandes o Senhor tem para realizar na nossa vida no dia de hoje. Vai compartilhando aí, você que já entrou comigo. Compartilha aí no teu perfil, nos grupos. Esse é um grupo exclusivo. Para você compartilhar, você tem que copiar o link lá em cima, porque ele não permite a gente levar assim, sem muita... Ele tem uma burocraciazinha aí. Vamos aí compartilhando. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer no dia de hoje. Grande é o seu amor, grande é a sua graça. Nós sentimos a presença de Deus, nós sabemos que é real o seu agir, a sua glória, a sua presença. Aleluia, Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Nossa irmã Rosângela já está aí com a gente. Deus abençoe. Vários irmãos entrando, acompanhando. Eu creio que hoje Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida nesse lugar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Já vamos começar, meus irmãos. Vamos só compartilhar aqui esse link com alguns irmãos que estão já antenados aqui na palavra de Deus no dia de hoje. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Grande é o seu amor para com cada um de nós. Aleluia. Seja bem-vindo hoje no segundo dia da imersão bíblica Faces da Glória de Jesus. O Senhor tem ministrado muito forte nos nossos corações. Ele é fiel, Ele é poderoso. Grande é o seu amor, grande é a sua graça sobre cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da imersão bíblica Faces da Glória de Jesus. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder, porque hoje queremos meditar mais uma vez na gloriosa mensagem da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação do Rei.
E isso será impactante na nossa vida. Louvado seja Deus. Lembrando aos irmãos, nós estamos com o propósito de alcançar vidas com a pregação da palavra de Deus. Já falamos aqui que se alcançarmos uma vida, já será muito gratificante para cada um de nós. Será incrível alcançar uma vida. Se apenas uma pessoa entender aquilo que estamos falando, aquilo que estamos anunciando, nós já vamos nos sentir realizados, com o sentimento de missão cumprida, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida, quando se arrepende, quando ama mais Jesus, a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso é algo incrível, isso é algo maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Vamos falar hoje sobre a crucificação do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Todos estão prontos aí? Comenta aí embaixo se você está pronto. Todos prontos? Vamos lá para a ministração de hoje. Glória a Deus. Todos prontos para mergulhar na palavra de Deus, no reino de Deus. Comente alguma coisa aí se você já está pronto, se você já está comigo hoje, nesse dia especial onde estamos mergulhados na palavra e no amor de Deus. Vamos pedir aqui a direção do céu, vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo para Ele nos guiar, para Ele ministrar nos nossos corações. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, o irmão Francisco Nilo aí já está dando a paz, meu irmão. A irmã Vanita também já está presente. Ô glória. Muitos irmãos aqui presentes. E eu creio que Deus vai falar conosco hoje. Louvado seja Deus. Você já está comigo hoje, nesse dia especial, onde estamos mergulhados na palavra e no amor. Irmão Humberto, ô glória. Já está aí, pode mandar. Aleluia. Vamos lá, glória a Deus. Maravilhoso Espírito de Deus. Só a tua graça, só o teu poder. Só a tua presença que pode nos ajudar nessa noite, Pai. Para ti não há limites, não há paredes. Para ti, ó Deus, não há limitação nenhuma. Tu podes tocar no teu povo onde quer que eles estejam agora. Nós estamos aqui, Senhor, porque dependemos, necessitamos, precisamos de ti e da tua misericórdia. Fala conosco, nos guia, nós te prometemos a honra, a glória, o louvor, nada a nós, Senhor, mas tudo seja dado a ti, somente a ti, seja a glória e a honra e o louvor para sempre, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Amados, hoje nós vamos falar sobre a crucificação do Rei. Ontem falamos sobre a primeira face da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que é a sua encarnação, quando o Rei dos Reis se tornou um simples servo. Na igreja, comentando com alguns irmãos no culto onde ministramos, nós falamos que o príncipe Harris, lá da Inglaterra, ele abriu mão de alguns títulos da nobreza para ser um popstar, para abrir a sua sociedade comunitária e também para ser independente financeiro, ou seja, ele abre mão de uma coroa para construir a sua própria coroa independente. Contemple o grande amor de Deus na encarnação, ainda falando de ontem, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriu mão da sua coroa, não para ser um popstar, mas para ser o mais simples dos homens, não para ter a profissão mais badalada, a profissão mais famosa, mas para ser um simples carpinteiro. Não para morar em palácios, mas para andar no meio do povo em manjedouras. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Rei. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre a cruz desse Rei. Mais uma vez, meus irmãos, quando a gente fala sobre o Evangelho, algumas pessoas parece que
pensam que esses assuntos são tão simplórios, simples, supérfluos. A gente observa em muitas igrejas o nome de Jesus não é nem mencionado mais. A gente observa algumas canções onde o nome de Jesus nem é exaltado. Pegue aí no seu YouTube ou no seu histórico as músicas de antigamente e as de hoje. Você vai observar que o tema central das canções era Cristo. E hoje o homem está no centro das coisas. Mas nós temos que entender isto, que a glória de Deus, o poder de Deus, vai ser derramado sobre aquele que exalta a Jesus. Um ministério que não fala de Cristo, um ministério que não exalta a Cristo, esse ministério nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Porque a função principal do Espírito de Deus é glorificar a Jesus Cristo. Se na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, se na nossa vida, Cristo não está sendo glorificado, então o Espírito Santo está muito longe. O Espírito Santo está muito longe, irmão. Porque ele quer, ele deseja que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida. Então, mais uma vez, eu não quero passar só uma informação para vocês. Eu quero que essa mensagem se torne uma semente que mude a nossa vida, que transforme o nosso coração. Não é porque estamos aqui atrás de uma tela, de um celular, ou de um computador, de uma televisão, não é porque estamos aqui que não podemos sentir algo. Aí onde você está, você pode sentir o poder da palavra de Deus. Eu não quero aqui passar só uma informação para vocês. Nós já estamos cheios de informações. Não é verdade? Nós já estamos cheios de informações. Na sua casa tem mais de uma Bíblia. Você é bombardeado dia e noite por tantas pregações, tantas ministrações. Por que então muitas das vezes a nossa vida continua a mesma coisa de sempre? É porque essa informação, ela tem que se transformar dentro de nós uma semente de revelação que vai trazer a mudança da nossa vida. Então hoje eu não quero só trazer uma nova informação para você, eu não quero que você fique amontoando conhecimento para dizer para outras pessoas que sabem. Eu quero que você pegue a palavra dentro do teu interior e que a nossa vida seja mudada, transformada pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pela unção de Deus. Estão prontos? Então vamos lá hoje falar sobre a cruz do nosso Rei, do nosso Senhor. Eu quero começar aqui com uma frase de um grande escritor e teólogo chamado pastor Oswaldo Smith. Ele disse assim: o céu inteiro se interessa pela cruz de Cristo. O inferno inteiro a teme. Enquanto os seres humanos são as únicas criaturas que, de certa forma, ignoram o seu significado. Olha só isso, igreja. Nós estamos falando que o céu inteiro se interessa pela cruz de Cristo. O inferno inteiro teme a cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Enquanto que os seres humanos são os únicos que, de certa forma, ignoram o seu significado. Ignoram o seu significado. E hoje nós vamos entender isto, aquilo que Deus tem para fazer através da cruz do grande Rei, do Senhor Jesus Cristo. Antes, falamos ainda sobre a glória de Deus na pessoa de Jesus. Sobre a glória de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Já ouviram isto? A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Agora observemos algo. Quando foi que a glória de Deus se manifestou a primeira vez no templo no Antigo Testamento? Foi quando Salomão edificou um templo para Deus. Ali, meus irmãos, a glória do Senhor se manifestou de uma forma tão tremenda, tão gloriosa. A Bíblia diz que uma nuvem encheu a casa de Deus. E a Bíblia diz que os sacerdotes, que por acaso eram 120, os sacerdotes, eles não conseguiam nem ministrar mais. A Bíblia diz que eles não conseguiam nem entrar e nem sair, porque a glória de Deus era algo palpável. Você quer saber quando a glória de Deus se manifesta? Você quer saber quando a glória de Deus se manifesta? É quando a força do homem desaparece. Quando a força do homem desaparece,
a glória de Deus se manifesta. Ali a glória de Deus encheu o templo, sacerdotes foram lançados no chão, ninguém conseguia nem ministrar mais por causa da glória de Deus. Aí aquele templo foi destruído pelo inimigo anos depois, o povo foi cativo para a Babilônia, e a Bíblia diz que depois que eles saíram da Babilônia, o Senhor permitiu que o templo fosse levantado de novo, e os profetas anunciaram dizendo que a glória desse segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. A glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. E a gente ouve isso, a gente lê sobre isso, que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Mas observemos algo. No segundo templo não havia ouro puro como no primeiro templo. No segundo templo não havia tanta prata como havia no primeiro templo. No segundo templo não há menções de sacerdotes caindo no chão, de pessoas não conseguindo nem ficar em pé. Então, como a Bíblia diz que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro? Nós entendemos isto ao olhar para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando olhamos para a pessoa bendita de Jesus Cristo, entendemos o que os profetas queriam dizer quando eles falaram que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Porque agora, irmãos, a glória não era mais uma simples fumaça. No segundo templo entrou nada mais, nada menos do que o próprio Deus em carne. E quando ele entrou no templo, na primeira vez, ele ensinava doutores, quando tinha apenas 12 anos de idade. E quando ele entrou no templo de novo, a Bíblia diz que ele virou a mesa dos cambistas, ele trazia libertação, trazia reforma, ele trazia mudança de vida para aquelas pessoas. Quando a glória de Deus veio a segunda vez, de verdade ela foi maior, porque agora não era mais uma fumaça, não era mais um ouro, não era mais prata, mas era o próprio Deus em carne. Você quer saber por que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira? Porque a glória da segunda casa era o próprio Jesus Cristo em carne. Nós anunciamos ontem que em Cristo está manifestado todos os atributos de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele revela o exato ser de Deus. Ele traz a manifestação perfeita do Pai. Então não há nada que o Filho tenha que o Pai não tenha. Não há nada que o Pai é que o Filho não é. Se o Pai é santo, o Filho é santo. Se o Pai é eterno, o Filho é eterno. Se o Pai tem glória, o Filho é a glória. Queridos, o Filho é a resplandecente glória de Deus. O Filho é maravilhoso. Contemple a beleza de Jesus. Olhe para a beleza de Jesus. Que o Espírito Santo abra nossos olhos. Que o Espírito Santo nos ajude a ver o Senhor Jesus. Aleluia. Então, é sobre isso que estamos falando. Sobre a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Sobre a crucificação do Rei. A cruz de Jesus era a sua própria glória. Você está aí com o seu caderno, com a sua caneta anotando? Anote aí João capítulo 17. Se você quiser, pode abrir aí a sua Bíblia. Vamos ler. João capítulo 17. Eu quero mostrar para vocês, segundo a Bíblia, a cruz era a própria glória de Jesus. A cruz era a glória de Jesus. Em João capítulo 17, pegue aí a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim, João capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele fala da glória
como que sendo a glória que ele receberia na cruz. É incrível isso. Como é que o Filho de Deus vai ser glorificado? Ele vai ser glorificado na cruz. Ele foi glorificado no nascimento, ele foi glorificado na sua vida perfeita, ele foi glorificado na sua cruz e ele será glorificado na sua ressurreição e ele continuará sendo glorificado no seu retorno, na sua volta para buscar o seu povo, para reinar na terra com poder e autoridade. Então, a cruz era a sua glória. Eu acho muito interessante isso. Como é que os homens são glorificados? Os homens querem ser glorificados subindo em pódios. Nas Olimpíadas você observa, os homens sobem no pódio, recebem uma coroa e ali eles são elogiados, aplaudidos. Um ator quer ser glorificado de que forma? Fazendo o melhor dos filmes, fazendo a melhor das novelas. Como é que um ser humano quer ser glorificado? Ele quer receber o melhor dos aplausos, o melhor dos títulos. Os homens são glorificados quando sobem em lugares altos. Mas Cristo Jesus foi glorificado quando subiu numa cruz. Isso é algo que me chama muita atenção. Qual foi o dia que você foi mais elogiado na sua vida? Com certeza foi no dia que você conquistou algo. Foi no dia que você conseguiu alguma coisa, alguma bênção. Foi no dia que você se formou. Foi no dia que você casou. Foi no dia que você teve filhos. Foi no dia que você conseguiu o emprego dos seus sonhos, que você passou num concurso ou coisa parecida. Nesse dia você foi aplaudido, entre aspas, glorificado. Mas Cristo Jesus foi glorificado quando ele subiu numa cruz. Você consegue entender isto? Cristo foi glorificado quando subiu numa cruz. Isso é algo maravilhoso. Poucos ali reconheceriam um rei. É por isso que o ladrão lá da direita, quando ele olhou para Jesus e disse: Rei, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquilo ali, meus irmãos, é algo extraordinário. Aquilo ali é algo grande. Sabe por quê? Porque quem conseguiria ver um rei ali naquela cruz? Quem? Quem poderia ver um rei ali? Mas aquele homem viu que aquele que estava com aquela coroa de espinhos, na verdade, era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então a cruz de Cristo era a sua glória. Quando a gente abre a Bíblia, abre a sua Bíblia aí, que ela vai falar sobre a cruz. Em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 18, a Bíblia diz algo extraordinário sobre a cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sua sabedoria, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aleluia. Então vejamos. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para os que estão morrendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é
o poder de Deus. Aí nós chegamos aqui no versículo 24, onde a Bíblia diz que, ou melhor, no versículo 23 a Bíblia diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então observe, a cruz do rei, para os que estão sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Eu acho lindo porque o texto sagrado diz: mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. Nós fomos salvos de uma vez por todas na cruz. Nós estamos sendo salvos porque acontece agora um processo de santificação na nossa vida. Então nós estamos sendo salvos pela mesma mensagem da cruz e nós seremos salvos de uma vez por todas na glorificação, quando o nosso corpo for transformado num corpo de glória. Então, a Bíblia diz que para os que estão sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. Você quer saber onde está o poder de Deus? O poder de Deus está na mensagem da cruz. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Se não há pregação do evangelho, não há poder de Deus. Você consegue entender isso? Se não há pregação acerca de Cristo, não há poder de Deus. Se não há mensagem acerca da beleza de Jesus, não há poder de Deus. Se não há ministração acerca do evangelho, então não existe o poder. Podem pular, podem gritar, podem fazer o que for, mas se Cristo não estiver sendo exaltado, aquilo não é o poder de Deus. São coisas do homem, coisas da carne do homem. Mas onde Cristo está sendo exaltado, o poder de Deus se manifesta. É por isso que a mensagem mais poderosa que existe é a mensagem de Cristo, é a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é o poder de Deus. Aí nós observamos que a Bíblia diz que a mensagem da cruz ela era um escândalo para os judeus. Por que os judeus não acreditaram em Jesus? Porque Jesus foi crucificado. Se Jesus tivesse chegado em Jerusalém, montado num cavalo branco, se Jesus tivesse subido no pódio da política daquela época, tirado Herodes do trono, se Jesus tivesse subido no trono do governo de Herodes, se Jesus tivesse ali feito aquelas atitudes, fazendo motins, fazendo grandes paralisações, se Jesus tivesse feito tudo aquilo, ele seria visto, seria conhecido como um rei para eles, ele seria aceito como Messias. Era tudo o que eles queriam, um líder político que tirasse eles do poder de Roma. Mas como Cristo subiu numa cruz, eles ficaram chocados. Era um escândalo para eles. O que significa escândalo? Significa que era ofensivo para eles. Você consegue entender isso? Para eles era uma ofensa. Cristo, esse que se diz o rei, vai para uma cruz. Para eles isso era um escândalo. Eles não estavam entendendo nada sobre isso. Eles não estavam entendendo isto que Cristo era, esse Deus poderoso que subiu numa cruz. Eles não conseguiam entender isto. Para eles isso era um escândalo. E para os gentios, para os gregos, a mensagem da cruz era uma loucura. A palavra loucura no grego é uma palavrinha moria, que significa caminho simples demais para ser aceito como caminho da salvação. Veja que coisa, os gregos queriam uma fórmula incrível, matemática. Os gregos, os gentios, eles queriam uma filosofia assim, nunca vista antes. Eles queriam algo que impressionasse a mente e os corações para poder crer. Mas quando os apóstolos chegaram anunciando que Deus em carne havia subido numa cruz para salvar pessoas, eles não conseguiam entender isso. Para os gregos, deuses só podem ser deuses se fizerem grandes coisas. Jamais alguém que se chama Deus ou Filho de Deus poderia subir numa cruz. Para os gregos isso era uma loucura. Mas enquanto para os judeus a mensagem da cruz era um escândalo,
E enquanto para os gentios, para os gregos, a mensagem da cruz era uma loucura, para nós, para os crentes, para aqueles que têm esperança na volta de Jesus, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, a mensagem da cruz é o poder de Deus. A boa notícia de que o Filho de Deus subiu numa cruz, isso é o poder de Deus. E nós vamos entender isso hoje. Por que a mensagem da cruz é o poder de Deus? E nós vamos entender por que a cruz é necessária. Por que a mensagem da cruz foi necessária? Porque foi necessário o Filho de Deus subir numa cruz. Por que a cruz é necessária? Como entender a necessidade da cruz? Será que não dava para Jesus ter nos salvado de outra forma? Será que não dava para ele ter nos salvado subindo em um trono de ouro na terra e fazendo as pessoas dobrar o joelho aos seus pés? Por quê? Que para nos salvar foi necessário ele subir numa cruz. Por quê? Por quê? Nós vamos entender isto. Porque a mensagem da cruz é necessária. Para você entender isso, você precisa primeiro compreender a sua necessidade diante de Deus. A minha necessidade diante de Deus. Se você não entender a sua necessidade, você jamais entenderá o valor da cruz de Cristo. Se você não entender quão grande foi a tua afronta contra Deus, quão grande foi o meu pecado contra Deus, se eu não entender quão miserável é a minha situação diante de Deus como um pecador, eu jamais entenderei quão gloriosa foi a mensagem da cruz. O quão glorioso foi Cristo ter subido naquela cruz. Então, para a gente entender isto, vamos aqui observar o que a Bíblia diz em Gálatas, para que você entenda de uma vez por todas a cruz do Rei. Hoje, no segundo dia da imersão bíblica, Faces da Glória de Deus, estamos falando sobre a cruz do Rei, a crucificação de Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Aleluia. Achou aí Gálatas, capítulo 3 e o versículo 10. Vamos entender a necessidade, porque foi necessário o Rei dos Reis subir numa cruz. Por quê? Vamos observar isto. Gálatas, capítulo 3 e o versículo 10 diz assim: os que se apoiam na prática da lei, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, olha só o que está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Preste bem atenção. Maldito todo aquele que não observa e não pratica a lei. É maldito. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só. Cristo nos resgatou da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Como foi isto? Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Veja só isto. A Bíblia diz: maldito todo aquele que não consegue obedecer à lei de Deus. Será maldito. A maldição da lei vai cair sobre ele. Aí logo em seguida a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como ele fez isso? Se tornando maldito no nosso lugar. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, nesse caso, a cruz.
Por que Cristo fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Presta atenção, por favor, preste atenção. Maldito todo aquele que não permanecer nas coisas da lei para praticar a lei. Irmãos, essa é a nossa situação. A Bíblia diz que toda boca será fechada diante de Deus, porque todos nós quebramos toda a lei de Deus. Todos nós. Quer ver uma coisa? Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, você vai ver que a Bíblia tem razão, nós quebramos a lei de Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Você tem que entender a sua situação para que você possa valorizar o rei que subiu numa cruz por você. Êxodo capítulo 20. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem te prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Para resumir, o primeiro mandamento é o que Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu e você, nunca na nossa vida talvez amamos a Deus como Ele merece ser amado. Já teve várias vezes na nossa vida que não amamos a Deus, e porque não amamos a Deus, pecamos. Quebramos o primeiro mandamento. O quinto mandamento diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Será que em toda a tua vida você nunca desobedeceu seu pai e a sua mãe? Eu acho que não. Acho que nós também já desobedecemos os nossos pais. Inclusive, alguns de nós até hoje colhem os frutos de ter desobedecido os nossos pais. A Bíblia diz: não matarás nos mandamentos. Você já matou alguém? Aí você pode dar um pulo lá longe, né? E dizer: não, eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz, na carta do apóstolo João, que aquele que já teve raiva de alguém, esse já é um assassino diante de Deus. Você já odiou alguém? Para resumir a história, irmãos, a Bíblia diz que quem quebra um mandamento é culpado de ter quebrado todos os mandamentos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Observe isso. Então, já que está provado que todos nós somos pecadores, toda a maldição da lei era para cair sobre nós. Toda a maldição da lei era para cair sobre nós. Porque nós somos os pecadores. Nós merecíamos a condenação. Porque toda a maldição da lei deveria cair sobre nós, porque nós quebramos a lei. É o que está em Gálatas, que nós acabamos de ler aqui. Vamos lá, voltar em Gálatas. A Bíblia diz: aquele que não persiste na prática da lei está debaixo da maldição. Ou seja, nós quebramos a lei, a maldição estava sobre nós. Mas qual é a necessidade da cruz? A necessidade da cruz é o seguinte, igreja: o pecado precisava ser julgado. O pecado precisava ser condenado. Alguém olha para a cruz e só pensa no amor de Deus. Mas na cruz se manifesta todos os atributos de Deus. Ali não está só o amor de Deus. Na cruz está também a justiça de Deus. Na cruz está também a santidade de Deus. Na cruz está o amor
e a misericórdia quando ele salvou o pecador na cruz. Mas na cruz também está a justiça e a santidade, porque na cruz ele julgou o pecado. Ele condenou o pecado. Só que a boa notícia é que ele não condenou o pecado sobre a sua cabeça. A boa notícia é que ele não julgou o pecado sobre o teu peito, sobre o teu coração. Se você quer saber onde estão as maldições da lei, está lá em Deuteronômio capítulo 28. É o que tem que cair sobre aquele que desobedece à lei. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. Esse texto é muito poderoso. Porque é exatamente o que eu e você merecíamos por ter desobedecido à lei. As maldições da desobediência. Olha o que diz. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Olha a maldição de ter quebrado a lei de Deus. Vocês serão amaldiçoados na cidade. Vocês serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. Como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros do seu rebanho. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos pelo mal que praticaram ao se esquecer do Senhor Deus Todo-Poderoso. As maldições são muitas aqui em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, está escrito todas as maldições que deveria ser lançadas sobre eu e você. Mas aqui em Gálatas a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A palavra resgatar significa que ele pagou um preço. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se tornando maldito no nosso lugar. Irmãos, preste bem atenção nisso, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Quando ele subiu na cruz, ele assumiu a culpa do teu pecado. Quando ele subiu na cruz, ele assumiu a culpa do meu pecado. Quando Deus olhou do céu, ele teve que considerar o seu filho um pecador, mesmo o seu filho nunca tendo cometido pecado. Deus considerou o seu filho um pecador, mesmo o seu filho nunca ter cometido pecado nenhum. E como Deus considerou o seu filho um pecador, ele teve que tratar o seu filho como um pecador. Então tudo que eu e você merecia, todas as maldições que eu e você merecia, o Pai derramou sobre o seu próprio Filho. Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, porque na cruz ele foi amaldiçoado no nosso lugar. Veja como a mensagem da cruz é o poder de Deus para nos libertar. Por que ele foi amaldiçoado? Porque a Bíblia diz: será amaldiçoado, é maldito todo aquele que for pendurado na cruz, no madeiro. Por que ele fez isso? Para que as promessas de Abraão chegassem a você, para que a promessa do Espírito Santo chegasse sobre a tua vida. Cristo subiu numa cruz. Você agora é abençoado, você é tratado como inocente, sendo pecador. Mas na cruz, o Filho de Deus foi tratado como um pecador, para que eu e você fôssemos salvos, fôssemos perdoados. Essa é a maravilha de todas as maravilhas, irmãos. É por isso que Oswald Smith disse que o céu inteiro se interessa pela cruz de Cristo. O inferno treme diante dessa mensagem. Por isso que Satanás quer calar nossa boca para a gente não anunciar isso ao mundo. Mas os homens são os únicos que rejeitam o valor disto. A maldição da lei foi derramada sobre Cristo, para que as bênçãos da lei fossem derramadas sobre cada um de nós. Lá em Deuteronômio capítulo 28 fala das bênçãos da obediência. Eu e você não somos merecedor dessas bênçãos, mas quando Cristo na cruz assumiu a culpa do teu pecado e a maldição da lei caiu sobre ele, agora eu e você temos acesso às bênçãos de Deus.
A Bíblia diz, vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a tua cesta, a tua amassadeira serão abençoados, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Sabe por que eu e você somos abençoados? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando ele assumiu o teu lugar, subindo na cruz. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Isso é tremendo, meus irmãos. Ele assumiu o teu lugar naquela cruz. Tem um texto na Bíblia que é muito tremendo. Está em, se eu não me engano, é 2 Coríntios, capítulo 5. Estamos já caminhando para o fim, para encerrar a ministração de hoje. 5:21, a Bíblia diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A Bíblia diz, aquele que nunca cometeu pecado nenhum, Deus fez ele uma oferta pelo pecado. Ele se tornou pecado. Mas como pode ser isso, o santo Filho de Deus se tornar pecado? Por acaso o pecado manchou a natureza do Filho de Deus? De forma nenhuma, igreja, de forma nenhuma. Mas o que aconteceu naquela cruz foi o seguinte: todos os nossos pecados foram colocados sobre a cabeça do Filho de Deus. Foram creditados ao Filho de Deus. E a justiça dele, a santidade dele, foi creditada a cada um de nós. Quando o Pai olha para você, ele vê a santidade e a justiça do Filho de Deus. E naquela cruz, quando ele olhou para Jesus, ele viu o teu pecado. O teu pecado foi julgado, o teu pecado foi condenado. O teu pecado foi castigado naquela cruz quando ele morreu no nosso lugar. Sabe por que eu e você não precisamos mais ter medo do julgamento? Porque não há mais pecado para julgar. É claro que há consequências que devem se pagar. Mas diante de Deus o nosso pecado não será mais condenado se a gente se arrepender. Se você virar as costas para o pecado, se você abandonar a prática do pecado, ele não vai te condenar, porque os nossos pecados já foram jogados na cruz do Calvário, foram julgados lá. E foram jogados no mar do esquecimento, porque todo o nosso pecado foi cobrado de Jesus Cristo, Filho de Deus. Cada chicotada que ele levou foi por causa do teu pecado. Se nós não tivéssemos pecado, ele não precisaria morrer. Mas cada chicotada que ele levou foi por causa do teu pecado, do meu pecado. Furaram suas mãos, seus pés e o seu lado por causa dos nossos pecados. Ele nos salvou de uma maneira tão extraordinária, tão graciosa. Irmãos, o que ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Você prestaria conta diante de Deus por ter quebrado a lei. E você sabe qual seria a sentença sobre cada um de nós? Culpado, 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 culpado. E você sabe o que acontece com os culpados? Eu posso ler para você o que acontece com os culpados. Eu posso ler para você o que acontece com os culpados. Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 8. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. Sabe o que aconteceria com os culpados, eu e você? Lago de fogo, inferno. Porque nós pecamos contra um Deus eternamente santo. A santidade dele é eterna. Então o castigo tem que ser eterno. Eu e você receberíamos o castigo eterno, o inferno. Mas naquela cruz, Cristo nos resgatou da maldição da lei quando morreu no nosso lugar. Por que isso é uma face da glória de Deus?
Porque a glória de Deus se manifestou na salvação dos homens e até na condenação dos homens, porque Cristo morreu no nosso lugar. Você e eu podemos ser salvos. Agora ele espera uma resposta minha, uma resposta tua, porque ele morreu. A cruz de Cristo, a mensagem da cruz é poderosa para nos salvar, para nos libertar, para nos santificar. Se isso não te motiva, irmãos, então está acabado para você. Se isso não te renova, então estamos perdidos, estamos acabados. A nossa situação é tão terrível, a nossa frieza espiritual é tão grande, a nossa mornidão é tão terrível, o nosso pecado é tão terrível, que nós somos capazes de ouvir e de falar que o Rei dos Reis subiu numa cruz para nos salvar e continuarmos a mesma pessoa, da mesma forma. O pecado endurece os nossos corações. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele sofreu dores de parto na cruz. Mas a Bíblia diz que ele verá o resultado do seu trabalho, assim como uma mulher sente dores de parto, mas recebe a recompensa que é um filho. Assim também Jesus Cristo, em dores de parto na cruz, produziu para Deus uma multidão de filhos lavados no seu sangue. Aleluia! E na sua ressurreição, ele apresenta ao Pai os filhos que ele resgatou. E é sobre a ressurreição que nós vamos falar amanhã. Como é que eu e você podemos ficar as mesmas pessoas de sempre depois de uma mensagem como essa? A crucificação do Rei mudou a nossa história, mudou a nossa vida. A crucificação do Rei mudou a nossa vida para sempre. O ladrão da esquerda disse: Senhor, ou melhor, se tu és Jesus mesmo, me tira daqui. Se tu és o Messias, tira a gente daqui dessa cruz. Nos tira daqui. Ou seja, ele queria que Jesus descesse da cruz para que pudesse voltar para a sua vida de pecado. Mas o da direita disse: Senhor, lembra-te de mim, eu sei que tu és um rei. Tu estás nessa cruz, mas o Senhor não fez nada para estar nessa cruz. Eu sim fiz, eu sou culpado, eu mereço a cruz. Mas naquele exato momento, naquela cruz, na cruz do meio, estava o verdadeiro sacrifício pelos pecadores. Estava o verdadeiro sacrifício pelos pecadores. Na cruz de Cristo Jesus estava o verdadeiro sacrifício. Nós podemos ler aqui algumas mensagens sobre a cruz de Cristo. Eu tenho na minha Bíblia aqui muitas mensagens, muitas anotações acerca da cruz. Tem uma aqui que é muito linda, que é um irmão muito maravilhoso, E.M. Bonds. Ele disse o seguinte: eu sou o pior dos pecadores, mas Jesus morreu por mim. Eu sou um miserável, arruinado e perdido, mas eu estou livremente salvo pela graça de Deus. Aleluia! Estamos salvos pela graça de Deus, porque Ele subiu naquela cruz levando o nosso fardo de dor, o nosso fardo de pecado. Por que isso é tão importante para a igreja? Porque é através disso que a sua vida pode ser transformada. Se você está aí carregando um fardo pesado, é porque você ainda não entendeu o que Ele fez por você. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque ele é suave, o meu fardo é leve. Se você está aí pesado e sobrecarregado, você ainda não entendeu a boa notícia. Ele te ama, ele morreu no teu lugar. Ele já carregou um fardo pesado no teu lugar. Você não precisa mais carregar esse fardo. Muitas pessoas, para te ajudarem, eles podem fazer algo por você. Mas quem das pessoas que poderão te ajudar, quem deles dará a si mesmo por vocês? Eles podem dar uma resposta que pode resolver o teu problema, mas eles não podem se entregar por vocês. Por isso que eu amo muito o que o homem de Deus falou, citando um teólogo. Ele disse o seguinte: ó esconderijo seguro para pecadores. Você quer um esconderijo seguro?
Ó esconderijo abençoado para pecadores. Especialmente se um tem primeiramente aprendido o que significa que uma consciência acusa, que uma lei condena, que uma justiça persegue com punição. E então nós, sob o desespero, achamos repouso no único abrigo que pode ser achado. Um homem, até mesmo o mais amável dos homens, pode no máximo te dar uma desculpa atenuante, vivendo hoje para fazer o que ele é capaz, mas a si mesmo ele não pode dar a você. Isso somente Jesus pode fazer. Ele deu a si mesmo como um abrigo. Ele se deu a si mesmo como um abrigo. Ele dá a si mesmo como uma cobertura por mim e por você. Cristo é a nossa cobertura. Ele é o nosso esconderijo seguro. Por isso, irmãos, um homem perdoado, uma mulher perdoada, ele precisa gastar toda a sua vida no reino de Deus. É o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo que ele pode fazer. Eu sou um animal selvagem, mas eu fui domado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é o efeito da cruz. Isso é o efeito da mensagem da cruz. É isso que a cruz faz por mim, faz por você. Ela te abate mostrando que você era um perdido pecador, mas ela te levanta mostrando que Cristo morreu em teu lugar, sofreu no teu lugar, louvado seja Deus. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cristo Jesus verá o trabalho da alma dele e ficará satisfeito. Sabe o que vai trazer satisfação para Cristo? A tua vida vai trazer alegria para Ele. A tua vida vai trazer alegria para Ele. Estamos chegando no fim do segundo dia da imersão bíblica. Estamos mergulhando na Bíblia e estamos olhando para a face da glória de Deus, de Jesus Cristo. Mas ainda falta em nós alguma coisa. Porque não era para nós estarmos assim parados, olhando para isso e ouvindo essa mensagem de forma start, de forma parada, fria. A verdade, irmãos, era que eu e você deveríamos estar tremendo. Nós deveríamos gastar toda a nossa vida para Ele. Nós deveríamos fazer coisas incríveis para o Senhor, porque Ele salvou a nossa vida, Ele amou a nossa alma. O Cordeiro de Deus merece a justa recompensa pelos seus sacrifícios. Ele merece uma recompensa por aquilo que Ele sofreu. O mínimo que nós podemos fazer é entregar toda a nossa vida por Ele. Sabe, irmão, quando chegar na glória, o Senhor vai ver as tuas cicatrizes. Quando você receber a sua recompensa, porque além de ter nos salvado, Ele ainda promete para cada um de nós uma recompensa maravilhosa. Isso não é tremendo? Ele promete para nós uma recompensa maravilhosa, aleluia. E Ele vai olhar as cicatrizes, Ele vai olhar os teus sofrimentos, Ele vai olhar aquilo que você passou na vida. E você não negou a fé. Por quê? Porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Ele não poupou o seu próprio Filho. Como que Ele vai nos negar alguma coisa? Ele nos dá de graça o Espírito Santo. Entenda isso. A cruz foi necessária porque o pecado precisava ser tratado. O pecado precisava ser julgado, irmãos. E é por isso que nós estamos hoje aqui. Jesus te salvou porque Ele te ama, mas Ele te salvou também porque Ele é justo, Ele é santo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz assim: sendo Ele justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Como é que na cruz Ele foi justo e justificador? Ele foi justo porque Ele condenou o pecado. Ele foi justo porque Ele massacrou o pecado no seu próprio Filho. Mas Ele foi justificador porque Ele nos perdoou e nos lavou com seu sangue puro, com o seu sangue carmesim. Aleluia. Ele nos salvou com o seu sangue carmesim. Estamos chegando ao fim. Eu espero que essa mensagem tenha esclarecido para você, tenha feito você amar mais a Jesus. O nosso objetivo é esse. Aqui eu quero lembrar para vocês que o nosso objetivo é esse. Sair
dessas lives, dessas ministrações, sair dessas mensagens mais apaixonados por Jesus, amando mais o Filho de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Eu estou com a vontade de fazer algo para Jesus. Eu quero que você também receba isso no teu coração. Ele precisa, ele quer uma resposta tua. Ele deu a vida dele por você. Faça algo por ele, para a glória dele, para o reino dele. Aleluia. Nós vamos orar neste momento para encerrar o segundo dia da imersão bíblica. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Eu quero que você participe comigo. Aí amanhã será o nosso encerramento da nossa live, glória a Deus. E amanhã nós vamos falar da ressurreição, glória a Deus. Porque ele encarnou, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Amanhã vamos falar da ressurreição. Deus, através do Espírito Santo, ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. E isso é algo maravilhoso, porque nós também vamos ressuscitar. E hoje e amanhã eu vou falar sobre a ressurreição. Quero que você mobilize pessoas, convide pessoas para participar. Amanhã, novamente, às 10 horas da noite, o encerramento da nossa ministração, o encerramento do poder de Deus, do agir de Deus. Aleluia, o encerramento amanhã da imersão bíblica Faces da Glória. Vocês vão estar comigo aqui amanhã? E aí, quem vai estar comigo amanhã, digita aí, eu vou estar aqui amanhã. Glória a Deus. Se Deus quiser, amém, igreja? Se Deus quiser, você vai estar comigo amanhã? Digita aí, eu quero ver quem está comentando aqui, quem está digitando. Aleluia. Estou vendo aqui que o pastor Humberto, lá de Belém, comentou, glória a Deus. Nosso irmão Francisco Nilo também, aleluia. Louvado seja Deus. Muitos irmãos aqui comentando, amém, a glória de Deus. Amém, glória a Deus por esta mensagem de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Comente aí que você vai estar com a gente e eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Que a mensagem da cruz, que você entenda o que Ele fez por você e que não há mais, ó, irmãos, se o Filho de Deus sacrificou-se naquela cruz, nada do que a gente faça é um sacrifício. É um privilégio servir a Ele, participar com Ele daquilo que Ele está fazendo na terra. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela mensagem da cruz, pela cruz do Rei. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Pai querido e amado, eu te peço, Senhor, que nos perdoe todas as vezes. Nos perdoa toda a vaidade do nosso coração, Senhor. Ó Deus, não deixa que a soberba, o orgulho entre no nosso coração. Que a vaidade nos domine, Senhor. Mas que eu possa me esconder atrás da cruz. Que eles vejam Jesus, Senhor. Que os meus irmãos vejam Jesus. Que nós possamos olhar para Jesus. Espírito Santo, abre nossos olhos para ver Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Teu nome seja a glória. Somente ao Teu nome seja a glória, Senhor. Não a nós, mas somente ao Teu nome seja a glória. Pai amado, abraça-nos com Teu perdão e com a Tua glória. Eu peço a Tua bênção agora sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja, Pai, que nos acompanhou até aqui. Que todos sejam tocados agora, abençoados agora pelo Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, abra nossos olhos para nós vermos Jesus, para nós amarmos Jesus. Abençoa todos, Senhor. Onde essa mensagem chegar, seja hoje, amanhã, seja ano que vem, onde essa mensagem chegar, toca nas vidas com Seu poder e com a Sua glória, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Minha amada irmã, meu amado irmão. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, a irmã Rosângela, o irmão Mauro, a irmã Vani. Está vendo aqui a irmã Antônia, glória a Deus. Todos os irmãos, irmã Luênia, minha esposa, a irmã Keila, lá de Cristalândia, do Piauí. Aleluia, a irmã Esté, muitos irmãos participando aqui. Deus abençoe em nome
de Jesus. Um abraço, eu te espero amanhã no encerramento da imersão bíblica Faces da Glória de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço.